Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos da introdução do Livro dos Espíritos, em que nós vamos nos harmonizando, vamos conversando, vamos debatendo tudo o que é colocado aqui. E para que possamos começar sentindo essas boas vibrações, esse envolvimento com os bons amigos espirituais que nos acompanham, vamos realizar a nossa prece inicial. Faz para nós, Vilmar. Vilmar, filho. Faço. Bom, vamos então fechar nossos olhos, vamos nos concentrar nos pensamentos bons, para a gente atrair os nossos amigos espirituais que já estão nos aguardando neste momento. E os ensinamentos que nós teremos no dia de hoje, a gente seja de bom proveito para a gente, para o nosso florescimento, e também seja de ajuda aos todos os outros ouvintes que não estão no mesmo plano que a gente, mas que a gente tem certeza que eles estão aqui com a gente, porque, como o próprio Cristo já nos falou, e onde tiver dois ou mais reunidos no nome dele, ele e mais outros estarão reunidos ali também em comunhão. Então vamos só rezar um Pai Nosso para a gente poder abrir o nosso trabalho. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos dar início ao nosso texto. Já está compartilhado ali, acho que vocês já estão vendo, né? É interessante porque eu não descobri ainda qual a função que eu habilito para, ao mesmo tempo que eu apareço aqui na tela, eu possa ver o que eu estou compartilhando. Por isso que eu tenho que perguntar para vocês, se vocês estão vendo. Eu não, aqui no Zoom, eu ainda não descobri qual é a função. Mas uma hora dessa a gente acaba descobrindo. Então, vamos lá. Nós paramos ali no subitem que eu marquei aqui, lembra? Subitem 14. Nós íamos seguir daí. Então, nós paramos ali. Longe estamos, todavia, de querer apontar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Mencionamos-los apenas como digno de nota. Tá? Aqui vamos lembrar que eles estavam falando da questão da veracidade, né? Das mensagens, da manifestação dos espíritos. Só os espíritos que atingiram certo grau de purificação se acham libertos de toda influência corporal, ou seja, desse nosso corpo físico, certo? Quando ainda não estão completamente desmaterializados. É a expressão que usa. Quando ainda não estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até das manias que tinham na Terra, o que também constitui um meio de reconhecimento ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, que só uma observação acurada e detida pode revelar. Então, o que ele quer dizer aqui? Que os espíritos que já conseguiram alcançar um bom grau de elevação, que já estão purificados, quando do desencarne, eles não conservam tanto assim as características de quando estavam na última encarnação, tá? Então, eles estão desmaterializados,
certo? Quando ainda não estão completamente desmaterializados, que é o nosso caso, que nós não somos assim, vamos dizer, grande coisa, né? Nós somos só mais um na fila do pão, né? Como diz uma amiga minha, nós somos só mais um na fila do pão. Nós desencarnamos e não vamos pensar que a partir do momento que nós desencarnamos, que a gente já se livra de todas as nossas manias aqui. Manias, mazelas, não. A gente segue sendo exatamente como a gente é. Ninguém vira anjinho da noite para o dia só porque morreu, tá? É duro até de dizer, mas nem mesmo as crianças, tá? Porque a gente tem aquela ideia de uma criança desencarna, a gente diz, virou mais um anjinho no céu, virou mais uma estrelinha. Obviamente que isso está sendo referido àquela criança que naquela forma de corpo de criança conviveu conosco. Mas aquele espírito, muitas vezes, pode ser até mais velho do que nós. E ele tem um histórico que nós, pela bênção do esquecimento, não lembramos. E ele pode lá não ser um histórico muito agradável, né? Quantas vezes nós reconhecemos numa criança em tenra idade aquela índole perversa, aquela criança que pai e mãe, principalmente quando tem um irmão mais velho, né? Aquele pequeno, às vezes, que dá o tapa, esconde a mão, e na hora que a mãe vira, ele chora e a culpa acaba sempre sendo mais velho. Isso acontece muito, né? Então, o coitado mais velho acaba sempre levando a culpa, o castigo, porque o outro já tem, desde tenra idade, essa perspicácia, essa má índole, essa coisa de querer dar o tapa e esconder a mão. E é bem isso mesmo, eles fazem mesmo. A gente sabe que a criança, quando ela dá para ser perversa, ela sabe ser, né? Ela sabe. Ela faz, às vezes, até com os adultos, né? Coisas que a gente pensa assim, nossa, mas uma criança, né, é capaz de fazer isso? Uma criança é capaz de fazer, porque ali se encontra um espírito, muitas vezes milenar, e vem com tendências a serem vencidas. Então, quando o pai, uma mãe, ou educadores, evangelizadores observam essa tendência, o que tem que fazer? Bater, botar de castigo? Não, aí o diálogo tem que aumentar. A disciplina, mas com muito amor. Tem que ser colocada uma regra disciplinar que a criança perceba que quem manda não é ela. Né? Então, isso às vezes é complicado, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que uma criança está nos manipulando, mas eles fazem isso assim, ó, da noite para o dia, de uma forma bem fácil. E eles observam quando nós cedemos a essa manipulação. Aí o controle do jogo vai ficando cada vez mais na mão deles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje eles estão nascendo com um grau de inteligência muito maior devido aos vários processos reencarnatórios, porém, pelo histórico de humanidade que nós temos, com uma moral muito baixa. Então, o que cabe aí aos pais, educadores, evangelizadores, conduzir essa inteligência para que a criança não se perca, para que aquele espírito não se perca nesse novo processo reencarnatório. Então, é complicado? É complicado. Mas a gente sabe que, principalmente, quem tem conhecimento de doutrina espírita, tem conhecimento do processo reencarnatório, sabe que tem um compromisso muito grande com os espíritos que nos foram confiados, né? Porque é isso que nós vamos responder. Que fizestes dos filhos que vos confiei? Da mesma forma que seremos questionados na questão de por que não honramos nosso pai e nossa mãe, né? São todos ensinamentos cristãos que estão nos ensinamentos de Jesus, certo? Então, por quê? A gente chega lá do outro lado, a gente não esquece. A Jaque não vai esquecer quem ela é, ela vai continuar com as mesmas características do corpo físico no corpo perispiritual, o Eduardo, a Rayane, o seu Vilmar, Adriano, o Júlio, a Julinha. Ó, Julinha, tudo bom? Tá escondidinha no cantinho? Beijo. Todos nós
vamos desencarnar e... Opa! Quase que ele cai lá. E perispiritualmente, nós vamos levar essas características. Só as características? Não. Nós vamos levar a nossa personalidade, aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de ruim, até que a gente se dê conta, né, de todo o processo e da necessidade de nós irmos nos afastando dessa materialização, né, para que a gente possa nos preparar para um novo aprendizado e, quem sabe, um novo processo reencarnatório. Até como ele diz ali, ó, o que também constitui um meio de reconhecimento, né? Porque, digamos que a gente desencarna hoje, chega no mundo espiritual e vem um familiar nos encontrar, nos acolher, fazer aquele primeiro acolhimento. Como que ele vai se apresentar para nós? Como alguém que conviveu conosco há 500 reencarnações passadas ou na última? Obviamente que na última, né? Então, eu vou reconhecer o meu pai, a minha mãe, os meus avós, um amigo, pela sua última reencarnação, aquela que ele conviveu comigo. Então, para facilitar esse reconhecimento e até mesmo numa evocação. Quem tem vidência vai enxergar muitas vezes um espírito e vai descrever, olha, eu estou vendo uma pessoa assim, assim, desse jeito. E aí quem está ali vai dizer, tem característica do fulano. Ele se chama João. É meu avô, é meu pai, certo? Então, pelas características, há também essa facilidade de um meio de reconhecimento, ao qual igualmente se chega por uma imensidade de fatos minuciosos, como diz Kardec ali. Tá claro até aqui? Podemos seguir? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vêm-se escritores a discutir suas próprias obras ou doutrinas, a aprovar ou condenar certas partes delas. Outros a lembrar circunstâncias ignoradas ou quase desconhecidas de suas vidas ou de suas mortes. Toda sorte de particularidades, enfim, que são, quando nada, provas morais de identidade, únicas invocáveis, tratando-se de coisas abstratas. Tá? Ora, se a identidade de um espírito evocado pode, até certo ponto, ser estabelecida em alguns casos, razão não há para que não o seja em outros. E se com relação a pessoas cuja morte data de muito tempo, não se tem os mesmos meios de verificação. Resta sempre o da linguagem e do caráter, porquanto, inquestionavelmente, o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. Ou seja, se vai se manifestar um espírito que não foi da nossa convivência, aqui no caso dele, mais especificamente, que ele recebia estes espíritos superiores, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, São Luís, Santo Agostinho. Se eles não se identificassem, não tivessem convivido com ninguém, por serem espíritos superiores, jamais eles iriam se apresentar ou falar como um espírito perverso ou de um devasso, né? Até pela sua superioridade. Então, e são dicas aqui que ele vai nos dando para que a gente possa sempre ficar atenta, né, àquelas manifestações, aqueles espíritos que chegam, em qualquer casa espírita, não importa se é um centro espírita, kardecista, ou se é uma casa de umbanda, sempre que um espírito de má fé, de má índole, com más intenções chegar, na fala e na postura dele, ele não se sustenta. Se ele quisesse passar por alguém, num determinado ponto, ele cai por si mesmo. Ele não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Ele pode até ter uma fala bonita, mas vai chegar uma hora que ele não vai conduzir aquilo ali. Ele não sabe, não vai conseguir manter. E às vezes,
quando questionado, isso acontece muito em inquéritos policiais, né? Quando a história se repete igualzinha em 10, 20, 50 interrogatórios, cientificamente se diz que aquilo é uma história real que está sendo contada. Então, quando alguém está mentindo, ele sempre erra alguma coisa, ele sempre troca uma data, ele sempre esquece um detalhe, ele acaba se perdendo. Ele não consegue sustentar aquela versão, né? Então, por isso que a gente diz, é uma versão que não se sustenta. E às vezes acontece a mesma coisa com o espírito. Quando ele questiona, ele vem uma vez, quando ele é questionado, ficou dúvida, ele vem de novo, ele é questionado, ele dá uma outra versão. Aí, opa, alguma coisa está errada. Não foi isso que ele disse da outra vez. Então, são dicas, né, que Kardec vai nos dando para que a gente preste atenção nessas manifestações. Tá claro até aqui? Tá tranquilo? Alguém quer perguntar, quer colocar? Não? Então tá. Quanto aos espíritos que se apropriam, olha, de nomes respeitáveis, esses se traem logo pela linguagem que empregam e pelas máximas que formulam. Um que se dissesse Fénelon, por exemplo, e que ainda, quando apenas acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria, por esse simples fato, o embuste. A Fénelon é um dos espíritos que se manifesta através dos médiuns que ajudaram a codificar a doutrina espírita, e tem muitas mensagens dele, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ver com o tempo, tá? Então, jamais um espírito superior vai, por qualquer motivo, se irritar e perder a paciência e ofender alguém. Não vai fazer isso. Então, por isso que ele deixa bem claro aqui. Opa, me perdi aqui. Se, ao contrário, forem sempre puros os pensamentos que exprima, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não há motivo para que se duvide de sua identidade. De outra forma, havíamos de supor que um espírito que só prega o bem é capaz de mentir conscientemente, e ainda mais sem utilidade alguma. Então, ele deixa claro aqui, né? Como é que eles podem usar. Aí a gente pode pensar assim, mas os espíritos maus, os espíritos que mal intencionados, também são dotados de inteligência, eles podem conhecer como foi, estudar o caráter daquela personagem, podem, mas é exatamente o que ele diz aqui, num determinado momento ele não sustenta, ele não tem aquela mansuetude, ele não tem aquela paciência, aquela resignação, ele não tem isso. Uma hora, quando ele se sentir contrariado, ele vai acabar usando o verbo errado, né? Então, é fácil da gente perceber isso, né? A experiência nos ensina que os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuído dos mesmos sentimentos, formam grupos e famílias. Ora, incalculável é o número dos espíritos e longe estamos de conhecê-los a todos. A maior parte deles não tem mesmo nomes para nós. Nada, pois, impede que um espírito da categoria de Fénelon venha em seu lugar, muitas vezes até como seu mandatário. Apresenta-se, então, como seu nome, porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e ainda porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas que importa, afinal, seja um espírito realmente ou não, o de Fénelon, desde que tudo o que ele diz é bom e o que fala, como teria feito o próprio Fénelon, é um bom espírito. Isso aqui lembra qual exemplo que nós usamos na outra aula? Sem ser na passada, na outra. Lembram que eu usei um exemplo que se apresenta por falanges e às vezes... Pode falar, Vilmar. Falange do Bezerra de Menezes. Exatamente, exatamente. Então, aqui ele dá o exemplo do Fénelon, que
para nós mais atual é o Bezerra de Menezes, né? Então, aqui, quando ele falava lá na França e Fénelon, todo mundo sabia quem era. Nós aqui falamos em Bezerra de Menezes, todo mundo conhece, né? Então, é bem isso, é a mesma situação aqui. Tá? Carla, Diga. Carla, e muitas vezes também não importa se o espírito não tem necessidade de se identificar, desde que a mensagem dele seja uma mensagem edificante e que seja para um bem maior, ele não tem necessidade de dar o nome dele, né? Exatamente. E aí o cuidado que a gente tem é que em observar se essa mensagem vai continuar tendo esta lisura, essa decência, essa postura, porque aí nós vamos confirmar realmente é um espírito desse grupo familiar, como diz Kardec aqui, né? Do bem, um espírito elevado, um espírito superior. Se ele começa a se contradizer, aí a gente já sabe que ele pertence a um outro grupo, né? Não que ele não possa se manifestar, pode, até deve, merece ser escutado, ser ouvido nas suas necessidades, nas suas angústias, naquilo que ele precisa, e até mesmo acaba recebendo orientação, né? Acaba recebendo até permissão para assistir grupos de estudos e ele vai aprendendo que aquilo que ele está fazendo não é justo, que ele não precisa fingir aquilo que ele não é, né? Alguém mais? Tá tranquilo aí, Eduardo? Pode falar, Jaque. Não, agora estava me lembrando até de uma conversa que a gente teve, eu e tu, nessa questão do nome dos guias, né? De um conhecido nosso, né? Em referência a isso. E isso, fazendo relação com essa conversa, com o teor, com o contexto desta bendita conversa, acontece também muito dentro dos terreiros de Umbanda. Quando o guia se apresenta, às vezes, assim, por ter um nome famoso, o médium já se recoloca naquele nome. E aí, para trazer uma certa veracidade, uma certa confiança, né, para o grupo, já nomeia com espíritos que já são muito conhecidos, principalmente na Umbanda. E na maioria das vezes pode até que não seja, né? Pode vir, sim, a mandado daquela linha, daquele falangeiro, mas pode ser qualquer outro espírito, talvez nem tanto conhecido. Exato. O importante, como a Adriana falou mesmo, né, que é o contexto, que é a mensagem límpida, completa, vamos dizer assim, com um teor embasado no Evangelho, dentro dos fundamentos da religião. Esse é o importante, e não o nome, né? Porque o nome qualquer... Hoje, para a gente até ter uma ideia, hoje eu me chamo Jaqueline, mas já me chamei por quantos mil nomes para trás, e por quantos vão me chamar? Então, o nome difere, não me importa o nome, me importa a quantidade de vidas que esse espírito salvou ou vem a salvar, né? Exatamente. E isso, às vezes, tem que cuidar muito. Por que ele deixa isso aqui bem claro? Porque, às vezes, o médium acaba achando que ele só vai receber comunicação do espírito superior. Então, ele acha que, às vezes, isso, gente, só acontece muito em qualquer casa espírita. Às vezes nem está energizado, nem tem presença nenhuma, mas ele quer dizer para as pessoas do grupo algo que ele como pessoa, não tem coragem de dizer. Aí ele passa, ele sabe como tomar aquelas características, ele sabe todos os trejeitos de quando ele está recebendo aquela entidade ou aquele espírito, e se as pessoas não estão bem alertas, bem centradas, acabam tomando aquilo como verdade. Aí é que entra isso aqui, ó, um espírito superior, um espírito, por exemplo, que ajuda, que auxilia a dirigir uma casa espírita, um centro de Umbanda, ele vai dar sempre orientações, ele pode até dar um puxão de orelha, mas ele vai saber como fazer isso. Ele não vai fazer na nossa linguagem, né? E tem muito médium que, às vezes, ele acha que ele não tem coragem, numa reunião, digamos assim, de dizer, olha, eu não gostei
do posicionamento do Vilmar, da Jaque, da Rayane, não gostei, não me agradou por isso, por aquilo. Não, sem querer ofender ninguém, vamos conversar, ou eu não entendi direito. Ótimo, vamos conversar sem melindres. Agora, o que acontece? Está numa reunião, chega tal entidade, que não é uma entidade, chega lá e eu digo, me faço passar que que o recado está sendo dado pela minha entidade. Uhum. Olha, venho aqui dizer que o fulano fez e a fulana fez não combine, porque isso... Não, não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque isso é uma questão muito delicada e a gente já presta atenção. Opa, isso aconteceu certa vez quando alguém estava sendo crítico em relação a compartilhamentos na rede social, né, de uma casa espírita. E aí estavam com ciúmes, porque tinha uma pessoa que estava se destacando na casa, aquela coisa toda. E aí houve uma reunião, lá terminou a reunião, depois que terminou a reunião, veio um aviso, olha, o diretor espiritual da casa mandou dizer que não é mais para usar o Facebook. E a pessoa disse assim, que estranho, nem sabia que o espírito conhecia o Facebook. Então, aquela coisa ficou uma coisa chata, porque a gente via que não era realmente o espírito, que não era a entidade, quando ela contou aquilo, né? Que era algo da pessoa, né? Que estavam enciumados. Então, não seria mais bonito o diretor da casa dizer assim, olha, a partir de hoje nós não vamos fazer grandes publicações, vamos deixar a casa seguir o rumo que está seguindo, como sempre foi, sem envolver redes sociais, porque tem comentários muito agressivos, porque a gente sabe que tem, né? Hoje a gente consegue controlar, mas em seguida que iniciou a questão da rede social, os comentários às vezes ficavam... As pessoas dizem o que querem na rede social. Então, mas não precisa ninguém se fazer passar por um espírito, ou por um caboclo, ou por um exu, para falar que está desgostoso de alguma coisa. É só sentar e conversar, gente. Todo mundo é adulto, né? Então... Não, e eu faço referência até num outro âmbito de conversa, assim, inclusive com conhecimento, né? Porque às Claro. vezes a gente quer passar uma instrução ou alguma coisa assim, e nem sempre é do guia, é nosso, é da pessoa, é do trabalhador da casa, é do médium, porque a gente não sabe os oráculos que a gente foi, a gente não sabe os conhecimentos que a gente detém, que estão guardados no nosso subconsciente, falando de uma linguagem um pouco psicológica, assim. Então, tem conhecimentos em que nós podemos ter, que não é que o guia me passou, eu acessei do meu campo mental, do meu campo causal, né? Sabe-se lá Deus o que eu fui, uma médica, vamos dizer assim, uma química, enfim, uma física, e eu acessei e trouxe para cá, né? Então, nem sempre é o guia que nos passa conhecimento, a gente também pode acessar do nosso campo mental, porque nós também somos os nossos oráculos. Exato. Quando, dentro da condição energética, a gente vê isso como autoatividade ou hiperatividade do chakra frontal, que a gente se vê como um robozinho teleguiado pelo guia. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem um comando superior que está ali influenciando. E, na verdade, não é. Na verdade, somos nós, é a nossa vontade que impera. Somos donos do nosso livre-arbítrio, né? Exatamente, somos donos nós somos intuídos, mas não somos influenciados 100%, não, porque senão seríamos robôs realmente. Não, e tem questões assim, por exemplo, dentro de uma casa espírita, que a entidade, o espírito, o caboclo não vai se envolver, são coisas administrativas, às vezes o horário que vai funcionar, a cor da parede que vai ser pintada, isso não faz diferença para eles, né? O que importa é a energia, é o ambiente, é a união do trabalho, é a intenção dos corações que estão ali tocados. Antes de eu te devolver, já que deixa a Rayane perguntar por ordem aqui. Tá bem, só um pouquinho. Da tela dela. Fica à vontade. Tá bom. Não, o que eu ia complementar é que essa questão, eu não estou vendo a Jaque, mas fica me olhando que eu não estou, seu quadrado está sumido.
que é, né, o nosso conhecimento do eu superior, que a gente chama, é o nosso eu que a gente acessa lá, os nossos próprios acates, nosso próprio conhecimento, e está lá e não é necessariamente o guia que diz. Mas eu ia fazer um adendo ao contrário, porque a gente lá no centro, pelo menos, Carla, a gente lida com a faixa, com a zona, digamos, mais próxima nossa, que é assim que eu vejo. A gente está mais perto do irmão sofredor do que o guia, né? A gente está mais para o sofredor, essa que é a nossa realidade. Exato. Então, a gente trata mais com a nossa polaridade, recebe aqueles impactos dos irmãos que pareiam mais com a gente do que com o guia espiritual. E o que a gente também vê muito, eu percebo, e eu tenho até um pouco de dificuldade assim do verbo, assim, de ainda ser bem clara no verbo, das pessoas, a consulência, é um espírito fazendo, e a própria consciência enferma dela. Não tem nem um obsessor ali. Exato. É a própria consciencial que está enfermo, e aí é o exercício que você acabou de falar inverso, entendeu? Exato, que não é nem exatamente. Exatamente, tem isso também. Tem muito isso também. Tem aquelas pessoas que o próprio obsessor pede, pelo amor de Deus, tira essa criatura daqui, porque ela não me deixa, né? Tem gente que não consegue estar sem o obsessor. Tem gente que não consegue. O obsessor vai na casa espírita e diz assim, pelo amor de Deus, ela não me larga, eu saio, mas ela me chama. E isso, a gente ri, mas isso acontece muito. E aquelas pessoas que vivem no negativismo. Então, elas estão sempre doentes, como a Rayane disse, consciencialmente doentes. Então, quando a coisa está muito bem, ela diz assim, está tudo bom demais, não demora, vai acontecer uma coisa ruim. Pronto, acontece. Mas não é porque tinha que acontecer, porque ela atraiu, ela fez, até que desse errado, porque ela não se convence que pode ficar bom. Então, o pobre do obsessor, ele diz assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu já fui embora faz tanto tempo, mas ela me chama, entendeu? Então, é triste, a gente acha engraçado, mas é complicado isso, é bem isso que tu falasse mesmo. Jaque, por favor. Não, a Rayane complementou brilhantemente, é isso mesmo. A gente vive numa faixa assim tão próxima aos irmãos da assistência, óbvio, nós estamos aqui, se não estaríamos lá do outro lado ajudando, porque lá tem mais trabalho do que aqui, né? Exato. E que a gente tem mais afinidade, vamos dizer assim, para fazer essa confluência mental com os irmãos em nível de sofrimento, né? E, exato. Claro, só um exemplo, agora, né, a pandemia, esse é um exemplo claríssimo, né? De que a gente achar, mas eu vou pegar o Covid, eu estou com medo, então vibra naquele padrão ali do 100 MHz, que é a faixa vibratória do medo, que é muito próxima do vírus, e aí é óbvio, saiu ali, botou o pé na calçada, pode não estar passando ninguém, volta com a doença. Isso nós temos vários exemplos, principalmente na família. Mas então tá. Acontece muito isso, sim. Essa, pegando o teu gancho aí da faixa vibratória, isso, no nosso caso aqui, todos nós, né, encarnados atualmente e que trabalhamos com doutrina espírita, estamos muito mais aptos ao atendimento desses sofredores do que suportarmos a energia de um espírito superior. A gente não suporta. Pela nossa condição física, pela nossa condição orgânica, pela nossa condição moral. Nós não suportaríamos, por exemplo, receber um espírito de Santo Agostinho, São Luís, não suporta. Olha, nem Chico Xavier nós suportaríamos, que esteve aqui e conviveu conosco. Nós podemos receber, assim, de uma certa distância, perceber que ele está nos intuindo alguma coisa, até mesmo por espíritos familiares, porque ele é de uma grandiosidade, sem idolatria, né? A gente não tem por que idolatrar, mas que foge muito à nossa condição vibratória. Então, vamos imaginar que Jesus, para estar aqui conosco, se eu não me engano, ele precisou de 10... Não vou confirmar agora para vocês, mas eu não sei se foi 5.000 anos ou 10.000 anos que ele precisou
para baixar a vibração dele para conseguir estar na Terra, né? Então, para nós recebermos comunicações, incorporações de espíritos da família, digamos assim, vibratória de Jesus, é complicado. É muito complicado. Nós não temos moral, né, para isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E já aconteceu, de médiuns psicografarem mensagens, ou darem comunicação e colocarem Jesus. Já aconteceu. Então, aí a gente deixa passar, né? Não vai bater de frente, né? Tu corre lá e bota tratamento nem que seja a distância. Mas tem. Aqui nesse site, vocês vão ver que há uma comunicação, mas a gente sabe que ali é Jesus mesmo, né? Uma comunicação, provavelmente dessa família espiritual, né? Que compartilhou com Jesus essa superioridade quando ele aqui esteve encarnado, porque uma coisa que nós temos que entender assim, ó, apesar dos apóstolos, dos 12 escolhidos por ele, aqui, naquele momento, serem homens de vida comum, pescadores, trabalhadores, sem estudo, o único que tinha estudo era Mateus e Judas, né? Era o único. Mateus era o, vamos dizer assim, o contador, né, da época, né? E, apesar disso, eles foram escolhidos primeiro no mundo espiritual, para suportar toda a carga que eles tiveram que suportar aqui. Então, muito cuidado quando a gente costuma dizer assim, com certeza eu fui um dos que gritou Barrabás. Vamos com calma, porque nessa condição de querermos ser humildes, nós queremos ser o humilde do fato histórico mais importante da humanidade, né? A gente não quer ser humilde de ontem, de anteontem, nós queremos ser humilde lá, que estava lá, do lado do Cristo. Até isso, aquelas pessoas vejam o nosso orgulho, a gente não quer assim ser qualquer humilde, não, nós queremos ser o humilde importante, né? O humilde que estava lá. Então, vamos prestar atenção, assim, porque até para essa condição de estar lá gritando Barrabás, toda aquela população da época foi escolhida a dedo. Todo aquele ambiente foi preparado. Então, a gente tem que pensar bem quando a gente diz isso. A gente escuta muito o povo dizer isso. Na questão de querer dizer assim, se Jesus viesse hoje, eu acho que eu gritaria Barrabás de novo, né? Porque a gente não dá oportunidade para o bem, a gente dá sempre mais oportunidade para o mal, para o orgulho, para a vaidade. Então, a gente tem que pensar isso. Tá, mas parei um pouquinho, isso não é qualquer período da história da humanidade, é o período, né? É a definição ali, é o divisor de águas, antes e depois da vinda do Cristo. Então, mesmo aqueles que gritaram Barrabás também foram selecionados a dedo, né? Foram escolhidos para suportar toda a carga vibratória daquele momento, né? Então, vamos lá. Mais alguém? Quem é que está aqui que eu não estou reconhecendo? Andréia? Boa noite, Andréia. Está com o som fechado. Desculpa, Boa noite. Não tinha te visto aí. Boa noite. Entrou agora ou já estava conseguindo acompanhar? Eu estava tentando, agora eu consegui. Tá bom, então. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Qualquer coisa é só interromper e perguntar, tá, Andréia? Não tem problema. Tá bem. Então, vamos ali. Indiferente o nome pelo qual se dá a conhecer, não passando muitas vezes de um meio de que se lança a mão para nos fixar as ideias.
O mesmo, entretanto, não é admissível nas evocações íntimas. Mas aí, como dissemos há pouco, se consegue estabelecer a identidade por provas de certo modo patente, certo? Uma comunicação de alguém, de um espírito familiar, amigo, a gente vai conseguir identificar. Ele vai dizer, olha, eu sou a Jaque. Isso, né? A gente vai identificar. Tá, mas será que é a Jaque? Será que não é alguém que está percebendo que nós estamos com saudade, que queremos... Aí a gente não tem que se preocupar com isso, porque nas características, se não for, vai escorregar. Então a gente sempre sabe disso, né? Há os amigos mais próximos de Chico Xavier sempre comentam que ele disse que quando desencarnasse, quando ele se comunicasse, ele teria deixado um código para 3 pessoas diferentes. Na verdade, ele não deixou esse código. Mas ele foi obrigado a dizer isso, por quê? Porque ele ainda estava encarnado e tinha um médium já recebendo psicografia com o nome dele, como se ele tivesse desencarnado. Um médium bem conhecido de Minas, inclusive, a União Espírita Mineira, ela publicou livros dele e judicialmente foi obrigada a retirar os livros porque o Chico Xavier veio a público e disse, olha, eu estou vivo. Não desencarnei ainda. Isso não é verdade. Essas mensagens não são minhas. Então, vocês vejam a vaidade que chega um médium, né? Que escreveu mensagens como se fosse Chico Xavier. A sorte que ele deu, por isso que ele criou essa história do código. Ele disse, olha, eu tenho um código, quando for eu, vocês vão saber. Tem 3 pessoas, cada uma sabe uma palavra-chave. Se for eu, as palavras têm que fechar. Mas, na verdade, ele não deixou código nenhum, porque não havia necessidade disso também, né? Então, inegavelmente, a substituição dos espíritos pode dar lugar a uma porção de equívocos, ocasionar erros e, a miúdes, mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático, aquele que vocês conhecem, né? No centro de Umbanda, que a gente conhece na Casa Espírita, essa mistificação, que é colocada no espiritismo prático. Então, tem que ter muita sensibilidade, não deixar prevalecer nenhuma rixa pessoal, porque aí a gente já bota na cabeça, não, a Jaque está mistificando e eu não vou com a cara dela e ela está mistificando, então tem que ter muito cuidado com isso também, né? Nunca, porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível, qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante que ela demanda estudo assíduo e, por vezes, muito prolongado, não sendo lícito provocarem-se os fatos, tem-se que esperar que eles se apresentem por si mesmos, e frequentemente ocorrem por efeito de circunstâncias em que se não pensa. Para o observador atento, o paciente, os fatos abundam. Por isso que ele descobre milhares de matizes característicos, que são verdadeiros raios de luz. O mesmo se dá com as ciências comuns, ao passo que o homem superficial não vê numa flor mais do que uma forma elegante. O sábio descobre nela tesouros para o pensamento. Certo? Então, a observação, a disciplina, a união, a paciência, a coerência, a sensatez, a persistência, tudo isso fazem com que esta prática da doutrina espírita ela se torne mais amena, né? Mais fácil. Então, quem já ouviu ou já acompanhou algum estudo sobre aquelas transcomunicações, que é as comunicações dos espíritos através de aparelhos, de rádio, de gravador, essas coisas assim. Aquilo é muito complicado, aquilo é bem difícil. Então, tu tem que ter muita paciência. E tem mensagens que eu
bota o fone ali e a criatura está explicando, ó, presta atenção, porque ela sempre diz para a gente acompanhar com fone, né? Quando ela compartilha alguma coisa. De cada 10 vezes que eu escuto, eu entendo uma palavra, uma só. Entendo sempre a mesma. Mas no contexto da explicação dela, faz sentido com todo o resto que a gente descobre que o que está sendo dito ali pelo espírito é verdade, que ela grava, né? Porque não tinha por que não ser. Os fatos vão se encaixando, então ela estava fazendo uma live, tá? E durante a live houve uma captação de uma mensagem de um espírito. Ele se manifestou ali. Então, o que aconteceu? Tanto a pessoa que estava fazendo a live, aquele que o técnico de som, aí entraram os especialistas para estudar, para isolar, para tirar a voz dela, deixar só testar os aparelhos para ver se não foi uma interferência, se não foi isso, se não foi aquilo, e decodificar aquela mensagem. Onde, durante todo esse projeto, o espírito acabou se manifestando e dizendo, sou eu mesmo, fulana. Aí, quando ele dá, ele dá o nome, não me lembro agora, e se dirige a ela, eu sou aquele amigo, assim, assim, aí ele manda isso por mediunidade, escrito, né? Tal hora, tal local, não tem defeito no aparelho, ele manda por outro médium que não estava sabendo dessa transcomunicação. Então, vejam que era verdade, mas até ela tornar aquilo público, precisou um estudo, um processo minucioso, manda para técnico, manda para cá, manda para lá, para tentar descobrir se não havia nenhum defeito em equipamento, nenhuma interferência de antena, de rádio, de televisão, nada disso. Ela estava numa live no YouTube e todo mundo percebeu que de repente entrou uma voz diferente, sabe? Tipo voz de robô, assim como a gente dizia, né? Antigamente, que o computador tinha som de robô, uma coisa mais ou menos assim. E aí, isso foi agora, questão de um mês atrás que eu vi essa transcomunicação. E a gente fica pensando nas revelações que o Chico Xavier fez, né? Que ele disse que vai chegar uma época que o médium vai ser aposentado. Nós não vamos mais precisar do médium. Assim como ele foi necessário na época do Kardec até aqui, haverá uma época em que não precisará mais, porque nós vamos conversar com os desencarnados como nós estamos conversando aqui. Vai abrir uma tela na nossa frente e nós vamos conversar. Coisa boa, né? A gente matar a saudade. E aí, tá bom aí do outro lado da vida, assim, a gente se assustar, né? Imagina que maravilha isso. Mas o que depende disso? A nossa elevação moral, né? Então, nós temos que ter todo esse condicionamento do estudo, da dedicação, da caridade, da fraternidade, para que a gente possa chegar a esse nível, né? Dessa comunicação. E um detalhe que ele revela muito importante é que isso vai ser descoberto por acaso, digamos assim, né? Os cientistas vão descobrir isso e vão dizer que foi por acaso, e na verdade não é por acaso. Os espíritos vão, durante aquele estudo, como essa transcomunicadora está realizando, eles vão se apresentar. Digamos assim, haverá uma falha, né? Naquele sinal. Quando a gente... nós já não passamos da TV... Como é? Válvula, transistor, era esses nomes, né? Para a TV, que antes a televisão tinha que aquecer, né? Aquecia, ou então estava quente demais, sei lá, tinha uma função aí, eu me lembro quando era criança, tinha esse troço aí. Aquecia o tubo da televisão, a imagem saía fora, aí um subia no telhado para arrumar antena, o outro ficava lá tentando achar, a gente recebia... a minha avó que dizia a novela chegava aqui no Rio Grande do Sul quando já estava terminando no Rio, né? Quando começava a passar aqui, Rio e São Paulo já tinha terminado a novela. Então, tudo isso, e nós chegamos hoje na fibra ótica.
E o mesmo vai acontecer, o processo de comunicação dos espíritos, não aconteceu a mesma coisa? Não começaram com as mesas girantes, com as pancadas na parede, com o lápis na cesta, o lápis na mão do médium, a vidência, a comunicação, a transcomunicação, a multimídia está aqui. E o que vai acontecer? Vai chegar esse momento. Então, aquilo que os cientistas vão achar que foi por acaso, não será por acaso. É a espiritualidade que vai dizer assim, bom, agora eles estão prontos, agora a gente pode conversar na tela do computador. Então, qualquer dia a gente vai acordar e vai ter um recado lá na tela do nosso computador. Oi, tia. Oi, mãe. Oi, vó. Eu estou aqui, né? Então, que bom, né? Não vamos jogar o computador longe, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que isso vai acontecer, vai acontecer. Então, que bom que essas novas gerações não vão ter medo de fantasma, né? Não vai acontecer mais. Então, vai ser tranquilo para eles. Aquilo que para nós é uma vidência quase... vocês devem passar por isso lá nos caminhos de Jesus, né? O pessoal que tem vidência, assim, eu não gosto de ver. Não gosto de ver, nunca ninguém gosta de ver, né? Todo mundo prefere ouvir ou então receber na canetinha, mas ver quase ninguém gosta, né? Tá caminhando dentro de casa, né? Ai, acho que eu vi alguma coisa, mas não olha, não acho que eu vi alguma coisa, e nós somos esse. Ser meu avô, ele veio me visitar, né? Ele não vai me fazer mal. Então, mas nós temos medo. Nós temos ainda esse medo, apesar de sermos espíritas e conscientes que somos espíritos. A diferença é que nós temos um corpo físico e eles não, né? Então, isso vai acontecer, essa comunicação toda aí vai acontecer de modo bem legal, assim, bem, bem moderno. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar o 13. Temos 5 minutos, vamos começar o 13. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupa, exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora um sábio, ora um ignorante, ora um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Então, muitas vezes, esse a quem nos dirigimos aqui não é necessariamente o nome, né? Mas aquele a quem moralmente, aquela sintonia vibracional a qual nós estamos atraindo. Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Então, vamos deixar quieto aqui, vamos ver o que ele vai dizer a seguir. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio.
como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Não é de admirar, né? E aí essa colocação aqui dos espíritos por Kardec nos faz lembrar da conversa de Jesus com Nicodemos, quando questionado sobre, quando ele disse que Elias já esteve entre vós e não vos conheceram, ele já esteve, né? E aí ele falava da reencarnação de Elias em João Batista. E aí o Nicodemos pergunta para ele, como podemos reencarnar se o corpo morre, se o corpo fica velho? Eu não entendo. E o que Jesus responde para ele? Se tu que és um doutor da lei, um estudioso, não consegues compreender as coisas da terra, como quereis conhecer as coisas do céu? Então, é mais ou menos por aí. Então, na época de Kardec aqui, hoje, para nós ler isso aqui, parece óbvio, né? Pô, mas que tanta dificuldade assim? Para nós. Mas 1857, a coisa não era bem assim, né? Havia muita dúvida, muita discriminação, então era devagar com andor, que o santo era realmente de barro. Então, por isso que Jesus disse, vos enviarei o Consolador prometido, que irá falar, confirmar o que eu disse e revelar tantas outras coisas. O que é esse Consolador prometido? É o Espiritismo. Então, a primeira revelação vem com Moisés, né? A segunda com Jesus e a terceira com Allan Kardec através do Consolador prometido, tá? Então, aqui, vamos ler mais um parágrafo aqui que dá tempo para nós. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vistas diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte, quem puder, as definições que se tem dado à gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, nos faz lembrar aquela primeira questão que falamos lá no início, lembra? O que é alma, o que é espírito, e que ele diz, vocês que se entendam que é só uma questão de vocabulário, né? Então, às vezes, por exemplo, se nós pegarmos uma rosa, tá? Uma rosa na botânica vai ser sempre uma rosa. Embora vários botânicos possam, através da ciência, classificar outras qualidades de rosa, mas ela não deixa de ser uma rosa. Por enxerto, por coloração, porque tem uma rosa branca, tem uma rosa amarela, tem uma rosa vermelha, tem uma rosa assim, tem uma rosa com borda, uma rosa sem borda. Tem a tal daquela rosa negra que diz que é lindíssima, mas que não dá para chegar perto, porque o cheiro é insuportável, mas ela não deixa de ser uma rosa, né? Então, isso aqui é exatamente o que ele está falando aqui. Às vezes, há várias definições para o mesmo assunto, mas o que, na verdade, o que importa é o contexto, é o fundo, é o pensamento, tá? Então, mais uma vez, nós ficamos aqui no subitem 14, e para complementar aqui o nosso texto, eu trouxe do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, sobre reuniões cristãs. É um capítulo de João, no versículo 19, que ele diz assim, ó, está aparecendo aí, né? Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado,
Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Vejam aqui, ó, desde o dia da ressurreição, né? Pelo fenômeno aquele do Pentecostes, né? Que o Espírito Santo desceu e se fez ver por todos os apóstolos, né? Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana das cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre, muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram, tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma. Seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Emmanuel. Então, vejam a bênção, não? Da convivência com esse intercâmbio espiritual, ele acontece. Teve essa permissão desde a ressurreição de Jesus. E a gente acha que é coisa de ontem, né? E agora, estudando, a gente sabe que não, que mediunidade é algo que pertenceu ao homem desde que o mundo é mundo, né? Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Estamos abertos a perguntas, a protestos, a contestos, a dúvidas. Podem falar. E o verbo se fez vida. Pode-se fazer também alimentos? Vamos pela ordem aqui, só um pouquinho, Jaque. Adriana? E que a Jaque não está vendo, a Adriana abriu antes. A Adriana, por favor. Fique à vontade, fique à vontade. É o Júlio. Carla, Diga. as minhas últimas 2 psicografias, gozado assim, são pessoas diferentes, eu via locais diferentes, mas porém anunciavam a chegada de Jesus, né? Enfatizando a vinda de Maria, diziam do local que ela vinha, e enfatizavam isso, geralmente assim. Então, eu via locais diferentes, cidades diferentes, e as pessoas que escreveram, uma deu um nome, né? Uma deu um nome, disse quem era, o outro não, o outro disse que era expedicionário do rei. Mas gozado, assim, interessante, não é gozado? Interessante que os dois mencionavam a vinda de Maria. Em forma diferente, porque um tinha uma visão diferente, talvez por um ser um general romano e outro por ser também um soldado, mas uma forma mais leve de entender. Um criticava, um tinha um sentimento de crítica nessa forma. Ele questionava o que estava acontecendo, que a cidade estava tão quieta e estava se questionando.
e os soldados dele se reuniam numa parte baixa, aguardando uma ordem dele, mas ele se questionava internamente por que ele teria que dar essa ordem, como se fosse caçando esses que se reuniam esperando a boa nova. Então, é interessante essa forma. Eu estou em débito porque eu estou com as comunicações ali, eu estou em débito. Eu não fiz a transcrição da comunicação dele. Então tá. Não, e eu vou até pedir que aquelas que tu me enviasse, que tu me envie de novo, que eu tive o meu telefone entrou, acho que em estado obsessivo e não quis funcionar mais. E eu perdi, não consegui nem baixar aquilo. Aí ontem eu tive que sair, providenciar um celular, porque não tinha mais condições. Ele desligava e não ligava de jeito nenhum. Agora, só que as conversas de WhatsApp a gente não recupera, né? Tu atualiza os contatos todos, mas as conversas eu não consigo pegar mais. Aí eu vou te pedir, Adriana, que tu me mande de novo, que é aquelas digitalizações, tudo direitinho. Mas é muito interessante essas duas condições aí, porque foi uma chegada, uma preparação no mundo físico para nós, que envolveu muita coisa, né? Na verdade, Maria não era daquela região, né? Até as características físicas dela, todo mundo diz assim, isso é preconceito, sempre aparece imagem de Maria como se fosse mais clara, mais loira, porque ela não era daquela região, né? E ela foi deslocada para lá com José justamente pela segurança do nascimento do Cristo. A coisa foi direcionada para questão de segurança, né? Então, ele nasce fora daquela cidade onde Maria e José são de origens e onde se conheceram. Então, eles são retirados de lá para que Jesus nasça em Belém, ali, quietinho lá, só entre os bichinhos, e os reis magos, quando se aproximam, a gente já sabe que tem aí uma questão até extraterrestre nessa história aí, né? A gente já sabe que eles ninguém consegue definir de onde eles vieram e para onde eles foram. Então já se sabe que tem essa alocação aí junto a Cristo desses seres extraterrestres. Pode falar. No início de uma psicografia diz assim, como é que é? Na casa do meu pai tem 3 estrelas. Há muitas moradas. E diz assim, 13 são as linhas porque eu me comunico com você, né? Eu vou trazer e vou ler para ti. Não deixa a gente curioso. Quando ele vai buscar, já que pode falar. Pode falar. Não, eu vou me despedir, porque o meu ônibus já passa daqui a pouquinho, eu estou me plantando na madrugada, tá? Gostaria só de agradecer todos nós por essa noite de estudo, de amparo, e dizer o quanto é importante que a gente reserve essa 1 hora numa semana em que tem várias outras horas. O quanto é importante, fortificador para o nosso espírito, para que a gente consiga sentar, né, não só pela uma atribuição de uma casa espírita, de uma instituição, mas por nós mesmos, para o nosso florescimento, para a nossa maturidade espiritual, porque a gente sabe que a gente está numa condição ótima, né, encarnado para poder galgar uma marcha diligente, e quando a gente retorna para a nossa pátria espiritual, as condições são um tanto quanto adversas, muitas vezes. Então, agradecer aos irmãos que estão aqui, os que têm feito o estudo durante a semana, e reforçar que aqueles irmãos que não estão conseguindo ter tempo, que se coloquem um pouco mais de empenho para que juntos a gente consiga avançar nesse estudo em que nos foi pedido e que vai ser muito importante, né, para um futuro próspero. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Um bom trabalho, vai com Deus. Jesus te acompanhe. Obrigada. Vamos lá, seu Júlio, leia. Então, diz assim, 3 estrelinhas moram na casa de meu pai.
13 são as linhas que me trazem a teu pensar. Corri amanhã, desço a escadaria de pedra que leva à rua vazia. No fundo, meus comandados já esperavam para se reorganizar. O silêncio impera. Tento indagar a quem vejo e reluto como num ansejo para saber. Pergunto, o que está a acontecer? Não sabes? Diz o pedinte. É o que todos já aguardam. É Maria, e vem de Nazaré. Em seu peito, dizem, traz uma estrela guia, e em seu ventre um homem de pura fé. Então digo, que honra! A espera nos apronta. O tambor marca os meus pés. Minha bandeira, qual sirvo, está a quimera. Firme, junto de uma lança. É a trança do meu caminhar. Ó Pai, que me assistes e de mim tirastes o peso de minhas vestes. E é comum, Pai, que ao sair ao mundo triste, abençoa o filho com seu olhar. Reside ao caminho que de mim ouvistes, e ao Pai retornarás. Aí ele escreve o nome, é Ludovico, general de Ascenso. E a bandeira é uma quimera, é um leão com uma cabeça de águia e agarrando uma lança. Isso aí foi às 6 da manhã do dia 24. Que espetáculo. Emocionante, em forma de poesia ainda, né? Rimando. Muito lindo. Quase todas são assim Mas que coisa linda. Que coisa linda. Depois bota o nome lá para nós, bota o nome, bota a mensagem lá para nós, que a gente possa guardar. Pesquisar. É. Também porque a gente foi pesquisar sobre as estrelas, sobre a posição das estrelas, e aí tinha algo a ver com Sírios. Ah, e sim, aí, Sírios. falou sobre os extraterrestres, aí por isso que a gente se lembrou dessa posição. A posição das 3 Marias, as 3 estrelinhas, as 3 Marias, elas estão numa constelação em que tem de Sírios, e elas são na 13 mil quilômetros de distância, e é uma das linhas dela. Então, elas têm várias quilometragens, somando as pontas de cada estrela em relação a nós. Mas 13 são quase as linhas centrais. Então, é tão interessante assim ver essa coisa de 13 serem as linhas que me trazem a teu pensar. Então, é interessante mesmo. Coloca essas analogias todas lá para nós depois, as observações que vocês encontraram, é que a gente possa guardar isso direitinho. Isso é um material interessante. E esse escreve como se identifica, né, como a quimera. A quimera, aí eu fui pesquisar o que era a quimera. A quimera é uma figura mitológica antiga. Ele é um leão com cabeça de águia mesmo. E nessa bandeira tinha essa quimera. Então, é incrível com essas coisas. A força da renovação, né? A águia que se renova, né? Interessante. Então tá, então é isso, vamos fazer então. Mais alguém? Então, pela noite de hoje. Obrigada, gente. Então, por hoje, quem encerra para nós? Quem gostaria de fazer a nossa prece? Eu posso fazer. Então tá, então faça para nós, por favor. Então, nesse momento, depois de nós sermos abençoados essa noite, por mais uma noite de conhecimento, de estarmos reunidos, embora pela internet, mas estamos reunidos no mesmo pensamento. Nós agradecemos pela noite de hoje, por tudo que nos foi proposto, pelas inspirações, por essas bênçãos em relação ao nosso estudo. Que todas essas informações que nós adquirimos na noite de hoje nos sirvam para iluminar a nossa caminhada, para nos conectar com uma consciência maior e para a nossa evolução. Agradecemos todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite, encarnados e desencarnados, que assim seja. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixais que nós caímos em tentação. Que assim seja. Amém. E livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Assim seja. Estão Boa todos noite. bem, então? Uhum. Tranquilo? Tá bem aí, Eduardo? Bem quietinho? Gente, boa noite. Obrigada por hoje. Até semana que vem, se Deus quiser. Bom, É. beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.